Olá, caros alunos, nesta aula de hoje nós iremos dar continuidade, hoje falando sobre o modelo atômico de Thomson e de Rutherford. Anteriormente nós havíamos falado sobre as concepções filosóficas dos gregos a respeito do átomo, né? Nós vemos as considerações de Empédocles, de Leucipo e Demócrito e também de Aristóteles sobre o átomo. E também, anteriormente nós havíamos falado sobre a primeira teoria científica atômica de Dalton, a qual ele dizia que o átomo era indestrutível, que era uma esfera maciça, era, era algo rígido, né? E foi conhecido também como modelo da bola de bilhar. Né? Teve base também nas experimentações de Lavoisier e de Prost. Aí, após nós vemos os experimentos de Dalton, nós temos o experimento agora de Rutherford, né? Onde se descobriu o elétron, né? Uma partícula aí que estava no átomo. O que é que Thomson fez? Thomson, né, ele demonstrou a existência dos raios catódicos, né, que são feixes de partículas carregadas negativamente. Então, esses raios catódicos, eles eram feixes de partículas carregadas negativamente, e quando esses raios eles eram emitidos, né, com cargas negativas, eles sofriam atração, né, para o polo negativo. Né? Nós vemos aí que uma carga negativa é atraída por uma carga positiva. Então ele descobre que existe algo que provoca essa atração. Então ele descobre que do outro lado, no campo positivo, o raio que está sendo atraído pelo polo positivo, com certeza é um raio que tem carga negativa. Então ele descobre que essa carga negativa era constituída por uma partícula que ele chamou de elétron. Aí nós vemos a experimentação, que ele coloca um gás, né, e esses gases, né, ele coloca uma corrente elétrica de alta voltagem, de tal forma que começa a emitir esses raios chamados raios catódicos. Esses raios catódicos são de cargas negativas que eram atraídas até o elétrodo de carga positiva. Então ele descobre que essa atração era produzida através do elétron, que ele chamou, a qual era uma carga negativa, né? Uma partícula negativa. Mais tarde, em 1886, nós temos aí o físico alemão Goldstein. Ele observou o feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Portanto, esses feixes deveriam ser carga elétrica positiva. Então ele descobre o próton, né? Porque os feixes eram atraídos para o lado oposto, para o ânodo, né? Que tinha carga negativa. O ânodo tem carga negativa. O modelo de Thomson pode ser explicado assim. Em 1904, ele propôs esse novo modelo, né, admitiu que o átomo era uma esfera maciça, de carga positiva, estando os elétrons dispersos no interior, tal como as passas num pudim. Então, Thomson ele dizia o seguinte, que a massa do átomo era positiva, né? E toda a sua massa era positiva carregada por prótons. E apenas algumas esferas, né, circuncidavam, estavam incrustados nessa massa que era positiva, apenas alguns elétrons com carga negativa estavam incrustados ali. Esse modelo foi chamado também de pudim de passas, né? A observação que você poderia fazer melhor disso era imaginar um panetone cheio daquelas passas. A massa do panetone seria os prótons, a massa positiva, né? E as passas, né, seriam as cargas, os elétrons, as cargas negativas ali. Thomson, ele ainda, aqui já tem Rutherford, mas Thomson ele ainda admite que as cargas, né, eram nulas, né? Não tinha diferença de cargas. A carga de todo o átomo era eletricamente neutra. As cargas elas se anulavam. Mais tarde veio um novo modelo, né,
modelo chamado conhecido modelo atômico de Rutherford. Rutherford, ele baseado ainda na teoria de Thomson, né? Ele era um estudante, aluno também, seguidor das teorias de Thomson. Então, Rutherford ele foi estudar, né, sobre isso e ele fez um seguinte experimento. Ele colocou aí um material radioativo, né, polônio. Esse material radioativo ele emitia feixes de radiação, que foram chamados de raios alfa, e colocou no meio aí uma placa carregada eletricamente. E observou que quando os raios alfas passavam por entre essa placa carregada eletricamente, né, foi uma placa fina de ouro, esses raios sofriam desvios, né, porque, segundo a teoria de Thomson, se a teoria de Thomson tivesse exatamente, se fosse verdadeira, esses raios não deveriam sofrer desvios tão grandes assim. Daqui nós vemos algumas conclusões desse modelo atômico de Thomson. Olha aí, ele colocou aí uma fonte radioativa, que era o polônio, passando por dentro de uma placa de ouro e sofrendo aí alguns desvios. Então, a grande maioria dos raios passou pela lâmina. Segundo, poucos foram os raios que foram refletidos pela lâmina. Então, alguns raios chegaram até a voltar. A maioria passou, ele está dizendo que a maioria passou, mas uma parte ela retorna, ela bate e volta. E terceiro, pouquíssimos raios passaram pela lâmina sofrendo desvio. Então, alguns raios sofreram um certo desvio, né? Então, Rutherford ele vai concluir o quê? Ele vai concluir que a maior parte do espaço do átomo é vazio. Então, a eletrosfera, né, ele vai descobrir que ao redor do núcleo existe uma região onde estão estes elétrons, onde estão essas cargas negativas, e essas cargas negativas estão num espaço vazio e não é rígido, é um espaço vazio. Segundo, no seu interior existe uma pequena região central positiva, que é o núcleo. Então, o núcleo ficava nessa parte, fazendo essa parte central, com cargas negativas. Ainda não se tinha descoberto o nêutron, né? Porque hoje nós sabemos que o núcleo é compartilhado tanto por prótons, cargas positivas, e por nêutrons. Mais tarde, né, que descobriram o nêutron. E no núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Por quê? Porque a massa dos elétrons é basicamente inexistente, né? Nós vemos que a massa do átomo é composta pelos prótons e por nêutrons. Os elétrons giram em volta do núcleo em órbitas circulares. Foi por isso que esse modelo foi chamado de modelo de sistema planetário, porque os elétrons eles circulam em redor deste núcleo carregado positivamente. Então, com Rutherford, nós descobrimos o quê? Que existe uma eletrosfera carregada por elétrons que circundam uma região central denominada de núcleo, e neste núcleo estão os prótons, e posteriormente iriam descobrir também estariam os nêutrons, contrariando um pouco a teoria de Thomson, né, que dizia que a carga do átomo era nulo. Não é verdade, tem carga positiva e carga também negativa, elétrons e nêutrons, né? Então, na próxima aula, pessoal, nós iremos ver mais um pouco sobre a continuação sobre as teorias atômicas, certo? Nós temos aí depois a teoria atômica de Bohr, Rutherford, Bohr, né? A ampliação.